Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pai, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos, meu Deus, edificados, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que o Senhor possa falar ao nosso coração poderosamente, em o nome de Jesus, que assim seja, amém. Falamos sobre a escola da fé, né? Sobre a escola da fé, e a primeira coisa que nós precisamos entender é qual é o conceito bíblico de fé. Qual é a definição bíblica de fé? Qual é a definição bíblica de fé? E esse texto de Hebreus capítulo 11, logo no versículo 1, nos mostra o conceito da fé, a definição da fé. O que é fé? Esse texto define muito bem, nos dizendo que fé é essa certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não vemos. Olha que interessante isso. São fatos, mas são fatos invisíveis. São fatos invisíveis por quê? Porque são fatos espirituais. São fatos invisíveis porque ele está no campo da realidade espiritual. Só que nós cremos pela palavra de Deus que a realidade espiritual, ela é mais física, mais real do que a realidade física. A realidade espiritual, ela é mais real do que a realidade física, até porque o texto que nós lemos diz que pela fé, versículo 3, nós entendemos que o universo, ou seja, aquilo que nós vemos, todo o universo criado, foi feito pela palavra de Deus, de maneira que o visível, que é o mundo que nós vemos, veio a existir de coisas que não aparecem, ou seja, o visível, aquilo que é visível, teve origem no invisível. Vocês estão entendendo, queridos? O mundo físico tem a sua origem no mundo espiritual. A terra teve a sua origem do céu. Então a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o mundo, que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, que é tudo que a gente vê, toda a natureza, tudo que nós vemos, tudo que nós podemos tocar e ver, veio a existir a partir do invisível. Então a Bíblia diz, verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Mas não apenas isso, é a convicção de fatos que não se veem. Fatos invisíveis, olha que interessante. Fatos que não se veem, mas que são fatos. Fatos que não se veem, mas que são reais. Então essa é uma definição poderosa. Tem traduções que dizem assim, a fé é o firme fundamento. Ou seja, é um alicerce firme, é um alicerce inabalável, sobre a qual nós podemos edificar a nossa vida. A fé em Cristo, a fé no Salvador. Então essa é a definição bíblica de fé, é a certeza das coisas que esperamos, a convicção. Significa dizer que a fé, ela fundamenta a nossa esperança. Diga comigo, a fé fundamenta a minha esperança. Ou seja, a minha esperança, ela está fundamentada sobre a minha fé. Sobre a minha fé no Senhor Jesus. E como é que nós podemos adquirir fé à luz da palavra de Deus? Já que a fé é tão importante, tão imprescindível para a nossa vida, como é que nós podemos alcançar fé? Como é que nós podemos adquirir fé? Nós podemos adquirir fé por meio da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé começa a nascer em nosso coração. Todos os tipos e níveis de fé. Por exemplo, a fé para a salvação. Para você ter fé no Salvador, ter fé em Cristo Jesus, para ser salvo, você precisou ouvir a palavra de Deus de alguma forma.
E você ouviu a palavra de Deus através de uma canção, você ouviu através da própria Bíblia que você leu, você talvez ouviu a palavra de Deus através de alguém que foi até você e ele evangelizou, através de alguém que entregou um folhetinho evangelístico na sua mão, enfim, através de um livro. Agora, recentemente, uma jovem teve um encontro com Jesus através da leitura daquele livreto que eu escrevi sobre o poder da oração. Quem lembra desse livreto? Então, essa pessoa, né, de uma outra cidade, ela teve um encontro com Jesus, essa jovem teve um encontro com Jesus, e depois me ligou, me mandou um áudio dizendo, olha, eu fiz uma aliança com Cristo lendo esse livro. Né? E nós estamos acompanhando ela nesses dias na fé. Então, o que acontece, queridos? A pessoa, ela recebe a palavra de alguma forma, ou através de um folheto, ou através de um livro, ou através de uma canção, de uma música, de um evangelismo, de um parente que prega a palavra para essa pessoa, mas a palavra de Deus precisa chegar àquela pessoa de alguma forma, de alguma maneira. E quando a palavra chega ao coração e o Espírito Santo aplica a palavra ao coração da pessoa, começa a brotar a fé, começa a nascer a fé. Claro, se a pessoa acolher a palavra, se a pessoa rejeitar a palavra, a fé não nasce. Mas quando ela acolhe a palavra de Deus como verdadeira, a fé brota no coração. Então a fé para a salvação, a fé para ser salvo, vem quando se crê na palavra, quando se ouve a palavra e se crê na palavra. Mas a fé para todas as outras áreas da nossa vida também vem pela palavra. Fé para todas as outras áreas. Para viver uma vida cristã digna, uma fé para a realidade da cura, uma fé para a realidade das provisões de Deus, uma fé para a realidade dos suprimentos abundantes do Senhor, da vida abundante que Ele tem para nós, e para outras áreas da vida da gente, também vem pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra. Por isso a Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. A pregação do Evangelho de Cristo. Por isso é importante, queridos, que nós, principalmente nesse tempo, possamos alimentar a nossa fé, nos expondo continuamente à palavra de Deus. Mesmo não podendo vir aos cultos presenciais, nós precisamos, mesmo em casa, nos alimentar lendo a palavra, nos alimentar ouvindo pregações bíblicas através da internet. Ok? Você que é membro da sua igreja, você que é membro da Shalom, por exemplo, ouvindo da sua igreja que você faz parte, não importa, você tem que ouvir a palavra. Amém, queridos? Nós temos que ouvir a palavra nesse tempo, a palavra de Deus, a palavra pura do Senhor, para que a fé, não apenas ela que já está no nosso coração, mas que agora ela também possa crescer, ela possa ser fortalecida. Nós precisamos ouvir a palavra. Isso é importante, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que a fé ela pode ser fortalecida ou ela pode ser enfraquecida. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Mesmo diante das circunstâncias todas que ele tinha, ele estava com uma promessa de Deus, ele tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma multidão, mas ele já tinha quase 100 anos e essa promessa não tinha se cumprido ainda. A sua mulher já tinha 90 anos e essa promessa não tinha se cumprido ainda. Além da avançada idade, Sara era estéril. Eu acho lindo como Deus gosta de fazer coisas extraordinárias com pessoas improváveis. Você vai ver a mulher de Abraão, estéril. A mulher do filho de Abraão, a mulher de Isaac, que era Rebeca, era estéril também. A mulher de Jacó, Raquel, neto de Abraão, também estéril. E esses homens precisaram clamar a Deus e crer na promessa de Deus para que se cumprisse o milagre. Então Deus gosta de fazer coisas extraordinárias com pessoas improváveis, irmãos. Deus gosta de fazer coisas tremendas com aquele que é o mais improvável. E agora Abraão está com quase 100 anos, a sua esposa com já 90 anos, e a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, porque ele confiou na palavra do Senhor. Ele confiou na promessa do Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus, e Deus constantemente vinha a Abraão com a palavra para fortalecê-lo, para animá-lo. Em momentos que Abraão estava desanimado, em momentos que Abraão estava questionando o Senhor, quando vai se cumprir essa promessa, Deus vinha e trazia uma palavra sobre Abraão para renová-lo. Você vai ver isso, por exemplo, em Gênesis 15, quando Abraão diz, Senhor, quando é que vai ser
o meu servo, o meu mordomo Damasceno Eliezer vai ser o meu herdeiro. Deus disse, não vai ser o teu herdeiro, vai ser um nascido de ti. Vem cá, Abraão, vem para cá para fora. Olha para as estrelas. Conta as estrelas, se é que podes contar. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Então Deus chama Abraão em vários momentos que Abraão estava meio desanimado, injeta a palavra no coração dele, porque por meio da palavra ele manteve a sua fé robusta, manteve a sua fé fortalecida. Então, queridos, a fé pode ser enfraquecida, mas a fé também pode ser fortalecida. E é uma decisão nossa, escute isso, é uma decisão nossa fortalecer a nossa fé ou deixar a nossa fé enfraquecer. Como assim, pastor? É uma decisão nossa? Claro, se a fé vem pela palavra, se a fé ela é nutrida e alimentada pela palavra de Deus, se a fé ela é fortalecida pela palavra de Deus, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, mais a minha fé vai se tornando mais forte, mais robusta, mais vigorosa, cheia de vigor. Agora, se eu dou ouvidos às vozes da dúvida, do medo, as vozes da incredulidade, as vozes das circunstâncias que me afastam do propósito de Deus, então a minha fé começa a enfraquecer. A fé começa a enfraquecer. Quando foi que Eva começou a duvidar da palavra de Deus? Quando ela deu ouvido à voz da serpente. E o que a serpente fez? Lançou dúvida. A serpente fez o quê? Semeou uma dúvida em relação à palavra. Como foi que Deus disse? Ela disse, olha, Deus disse que nós não deveríamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar. Ela já adulterou a palavra, porque Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. E ela vai batendo um papo ali com a serpente. A serpente, não é bem assim, não. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não vai morrer, não. Vocês não vão morrer. Então o diabo, ele semeia uma semente de dúvida para que Eva desacredite da veracidade, da verdade da palavra de Deus. E aí a Bíblia diz assim, vendo a mulher que a árvore é desejável aos olhos, o fruto gostoso, pegou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. O que aconteceu ali? Uma semente de dúvida foi plantada no coração dela. E quando aquela semente de dúvida foi plantada, ela deixou de crer na palavra de Deus. Ela deixou de confiar na palavra de Deus. Ela deixou de alimentar sua fé com a verdade da palavra e começou a duvidar por conta da voz da dúvida que o inimigo plantou no coração dela. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu a fé no Senhor. Desobedeceu a Deus. Levou seu marido também a desobedecer a Deus. E as consequências foram trágicas e todos nós sabemos disso. Consequências que atingiram não somente eles, não somente a família direta deles, mas toda a raça humana. Ok? Então escute, queridos, como é que a gente mantém a nossa fé fortalecida? Olhando para a palavra. A gente mantém a nossa fé fortalecida, nos firmando na palavra de Deus. Lembra de Pedro, quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Jesus deu uma palavra, ele disse para Jesus, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus deu uma palavra para ele, Jesus diz, vem. Essa era a palavra. A palavra de Jesus é suficiente, não importa se é grande ou pequena, irmãos. Às vezes Deus fala para você uma palavrinha pequenininha, não importa, é essa palavra que você tem que nutrir, é essa palavra que você tem que fazer crescer no teu coração. Então Jesus deu uma palavra para Pedro, vem. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Jesus disse, vem. Jesus não disse mais nada, Jesus disse apenas, vem. E ele foi. Algumas pessoas dizem assim, Pedro não teve fé porque afundou. Ele teve fé, irmãos. Porque eu nunca vi ninguém andando sobre as águas até hoje. Só Pedro e Jesus. Ele teve fé. A questão é que quando ele começa a andar sobre as águas, que ele olha para um lado e para outro, e a força dos ventos, a fúria das ondas, ele tirou um foco da palavra que Jesus tinha dado para ele, e ele começa a olhar as circunstâncias à sua volta, que eram assustadoras mesmo, eram reais mesmo, não eram invenções, as circunstâncias, elas eram reais, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é, vem. E quando ele olha mais para as circunstâncias,
a semente da dúvida entra no coração de Pedro e ele começa a afundar. A fé dele enfraqueceu. Não é que ele não teve fé. Ele tinha fé, mas teve um momento que a fé dele enfraqueceu. Vocês compreendem? E aí a Bíblia diz então que quando ele está afundando, ele clama pelo socorro do Senhor. E o Senhor vem rapidamente, pega pela mão de Pedro, o levanta e diz para ele: homem de pequena fé. E sabe qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Por quê? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Queridos, eu acredito que esse é o meu desafio, o seu desafio. Todos nós estamos nesse desafio de não duvidar da palavra de Jesus, de não duvidar da palavra de Deus, em momento nenhum. Por mais que as circunstâncias sejam assustadoras, por mais que as circunstâncias sejam terríveis, e são reais, nós não estamos dizendo que não é real, as ondas eram reais, a fúria dos ventos eram reais, mas Pedro tinha uma palavra de Jesus: vem. E Deus nos deu uma palavra também. Então não importa se a palavra é uma pequena palavra, uma palavra grande. Às vezes Deus fala conosco, Deus pode nos dar um livro inteiro de palavra, de instruções, de direções. Às vezes Deus fala conosco, Ele nos dá uma palavra, uma pequenininha, como essa que Ele deu a Pedro: vem. Não importa se é uma palavra grande ou uma palavra pequena, irmão. Se Ele lhe deu uma palavra, fique com a palavra que Ele lhe deu. Então, é assim que nós nos mantemos com a nossa fé fortalecida, focando na palavra dEle, firmando-se na palavra dEle. Então, a fé, ela pode crescer por meio da palavra de Deus. Agora, a fé, irmãos, ela é direcionada ao Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo. Porque a gente tem muitas pessoas que falam de fé, só que é uma fé na fé. É uma fé como eles falam, eles chamam de fé positivismo, sentimento positivo, ser uma pessoa positiva. Não, não é isso que a Bíblia está falando de fé. A nossa fé, ela tem um objeto que se encontra com ela, de culto, de adoração. Uma pessoa. E o alvo da nossa fé é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, ou seja, não se atemorize, não se angustie o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Ele diz assim: credes em Deus e crede também em mim. Então o alvo da nossa fé é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Não é fé na fé, não é fé no universo. Então a onda agora, eu vejo até muitos crentes falando isso: o universo vai conspirar para você, que seja positivo que o universo. Irmãos, o universo não é um Deus, não. O universo é criado por Deus, o universo é uma criação de Deus. O universo, com suas bilhões e centenas de bilhões de galáxias, Sol, planeta, astros, tudo que existe no universo é apenas uma criação de Deus. Não é o universo que está a teu favor, não. Quem está a teu favor é Deus. É Deus que está ao teu favor. E Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. Então as pessoas falam do universo como algo assim, sabe, espiritual, mas ao mesmo tempo impessoal. Não. O nosso Deus é um ser pessoal. Nós nos relacionamos com Ele. Nós temos uma aliança com Ele. Nós temos um relacionamento com Ele. Então esse negócio do universo, isso aí tem a ver com a nova era, e tem muito crente embarcando nessa. O universo vai conspirar a teu favor, o universo vai conspirar a teu favor, a favor de você, se você for positivo, se você fazer isso, é a lei da atração. Queridos, a nossa fé, ela está em Cristo, não é no universo, não é no sol, não é na lua, não é nas estrelas, não é na árvore, não é no homem. Toda a criação de Deus é maravilhosa, mas não deve ser adorada. Somente o Deus verdadeiro que criou todas as coisas deve ser adorado. Nem os anjos devem ser adorados. Jesus disse, o próprio anjo disse isso para João, lá no livro de Apocalipse, por 2 vezes. Você já leu Apocalipse, sabe disso? Por 2 vezes, João, maravilhado com as revelações que haviam recebido do Senhor, através daquele anjo, por 2 vezes ele vai para adorar o anjo.
próprio apóstolo João, imagine, irmãos, que andou com Jesus 3 anos e meio, discipulado direto com Jesus, numa fraqueza de tanto êxtase, de tanta glória que ele estava recebendo de revelação a partir daquele anjo. Por 2 vezes ele vai para ajoelhar diante do anjo para adorar, e o anjo não permite. O anjo disse para ele: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Leia o livro de Apocalipse que você vai ver 2 vezes isso acontece. Então nem os anjos de Deus aceitam adoração. Adoração é somente para Deus. Nós não adoramos nem os astros, nem as estrelas, nem o universo, nada disso. Desfrutamos de todas essas coisas que Deus criou, mas o alvo da nossa fé, o foco da nossa fé é Cristo Jesus e o seu Pai, nosso Pai. Amém? Então, a nossa fé tem um alvo, e o alvo da nossa fé é Deus, o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse: e a salvação é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a salvação é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é o alvo da nossa fé, Deus, o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, queridos? Então a nossa fé, ela precisa estar no alvo certo. Agora, eu disse que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente a dúvida e o medo também vem por ouvir vozes erradas, como a mulher lá no Éden, Eva lá no Éden ouviu a voz da serpente, a dúvida e o medo entraram no seu coração. Quando nós ouvimos relatórios negativos, como daqueles 10 espias, você pode registrar isso na sua Bíblia, anotar no seu caderno para depois você ler na sua Bíblia, Números capítulo 13 e 14, você vai ver que 10 espias trouxeram um relatório negativo em relação à terra de Canaã que Deus mandou eles espiarem para conquistar. Somente Josué e Caleb trouxeram um relatório de fé, dizendo assim: nosso Deus, se o nosso Deus se agradar de nós, o nosso Deus nos dará a terra. Mas os outros 10 espias, diz a Bíblia, que eles infamaram a terra, eles disseram: a terra realmente é boa, porém, há gigantes na terra. E nós nos vimos como gafanhotos, e eles nos viam também como gafanhotos. É a síndrome de gafanhoto. Pessoas que se veem como gafanhotos. Nós não somos gafanhotos, nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Filhas e filhas de Deus. E aí, aqueles 10 espias, diz a Bíblia, irmãos, 12 foram espiar a terra, mas só 2, Josué e Caleb, tiveram um relatório de fé. Os outros 10 começaram a infamar a terra, e diz a Bíblia que eles contaminaram toda a Israel, toda a terra de Israel, todo o povo de Israel. Contaminaram, com dúvida, com medo. O povo começou a temer, o povo começou a chorar, o povo começou a desejar voltar para o Egito. O povo começou a desejar as coisas do Egito, ter saudades das melancias, dos melões do Egito, ter saudade das cebolas e dos alhos do Egito, ter saudade das coisas do Egito. Por quê? Porque ouviram as pessoas erradas. Se eles tivessem ouvido a palavra de Deus na boca de Josué e Caleb, a fé deles estaria firme e eles subiriam e conquistariam. Deus disse: então é assim, por causa disso, vocês vão perecer 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia que o povo espiou a terra. A jornada seria de poucos dias, irmãos, poucos dias. Mas por causa da incredulidade, você vai ver isso claramente em 1 Coríntios capítulo 10. Ou é 2 Coríntios capítulo 10. Depois você confere lá. Por causa da incredulidade, eles passaram 40 anos, até que toda aquela geração morreu no deserto. Somente os que tinham nascido naquele período que entraram na terra de Canaã. Mas toda aquela geração, com exceção de 2 pessoas, Josué e Caleb, foram os únicos que saíram do Egito, olha só, e que chegaram à terra de Canaã. Todos os outros, inclusive Moisés não foi pela incredulidade, Moisés foi por conta de ter sido
tão estressado com a reclamação do povo que feriu a rocha, que apontava para Cristo, quando na verdade ele tinha que falar a rocha. E aí Deus disse, você não vai entrar, vai ver, mas não vai entrar. Então, toda geração, irmãos, toda geração morreu no deserto por conta da influência de 10 homens que não creram na palavra do Senhor. Então nós precisamos decidir, nesse tempo mais do que nunca, continuar crendo, apesar das circunstâncias difíceis, adversas, porque a nossa vida está firmada nele. Eu já disse aqui mais de uma vez, nem mesmo a morte tem capaz de nos destruir, irmãos. É capaz de nos destruir. Se a morte vier contra um crente, a única coisa que acontece é que ele vai mais rápido para o céu. A nossa vida ela é eterna. Acabou. Nós temos que crer nisso, nós temos que estar firmados nisso. Amém, queridos? Nós temos que estar firmados nisso. Então, a nossa fé, ela está firme em Cristo Jesus e na sua palavra. Aleluia! A fé se manifesta também por meio de atitudes e das nossas palavras. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz assim, que ela foi até Jesus. E a Bíblia diz, e ela dizia consigo mesma, olha só, ela estava manifestando a sua fé falando. Ela dizia consigo mesma. O que ela dizia? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela foi caminhando, tinha todos os obstáculos, mas ela estava dizendo o tempo todo consigo mesmo. Ela estava dizendo consigo mesmo. E eu acredito que ela estava repetindo isso o tempo todo. Sussurrando, falando. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. A fé se manifesta pela liberação da palavra. E também com as nossas atitudes. Se nós cremos, nós precisamos ter atitudes coerentes com aquilo que nós cremos. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que é obras nesse caso? Atitudes coerentes com aquilo que cremos. Então, se eu creio, eu preciso manifestar a minha fé por meio daquilo que falo e por meio das minhas atitudes e das minhas ações. A fé também está ligada à fidelidade. Fé é a raiz da fidelidade. Fé é a raiz da fidelidade. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha, para serem lançados na fornalha de fogo. Quando o rei chamou eles, porque eles não tinham adorado a estátua de Nabucodonosor, ele disse, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar. Se quer nos lançar na fornalha de fogo, o nosso Deus nos livrará. E se não, olha o que ele diz, o nosso Deus vai nos livrar. Mas se ele não quiser nos livrar, mesmo assim a gente não vai adorar a imagem de escultura. Ou seja, eles estavam dizendo, nós estamos dispostos a morrer por aquilo que nós cremos. Nós estamos dispostos a dar a nossa vida por aquele que nós cremos. Então, fé anda junto com fidelidade. Diga amém. Agora, precisamos entender que a fé, irmãos, em Cristo, a fé em Deus, não nos isenta de passar por lutas e provações. A fé não nos isenta de passar por adversidades, de passar por tempos de provações, não nos isenta de passar por tempos de tribulações, nada disso. O próprio Jesus nos disse na sua palavra, João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim, olha só, ele está dizendo, em mim tenhais paz, não nas circunstâncias, não na conta bancária que está recheada. Em mim, Jesus disse, tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. Aí ele continua, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu em lugar nenhum da Bíblia que a nossa fé nele seria isenta de passar por tribulações, por perseguições, por adversidades, por lutas. Não. Até porque as provas e lutas que enfrentamos na vida é um exercício para a nossa fé, irmãos. Eu tenho dito que, feito essa comparação, essa analogia, que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita o seu músculo, mais ele cresce e fica forte. Não é assim? Você vai para a academia, você pega lá o peso, malha, cada dia vai ficando mais forte.
Cada vez você aguenta pegar um peso maior, cada vez você aguenta pegar um peso maior, porque você exercitou seus músculos. A fé também é assim. Agora, exercitar o músculo é algo fácil? Não. A gente gosta de fazer isso? Não. Do ponto de vista natural, a gente não gosta, a gente faz por disciplina. Quem faz, né? Quem faz por disciplina, nem todo mundo faz. Mas quem faz por disciplina. Não é algo fácil, é algo que dói, não é? Você se cansa, você tem que fazer um esforço. Mas quando você exercita o seu músculo, o que acontece? Ele cresce. A fé é a mesma coisa, queridos. A fé cresce por meio de exercícios e da palavra. São as duas maneiras da fé crescer. Aí você pede, Deus, aumenta a minha fé. É por meio da palavra e do exercício da fé. Agora, como é que a gente exercita a nossa fé? No meio das provações, no meio das adversidades, no meio das lutas. Se estiver tudo bem, irmão, não tem necessidade de você exercitar a tua fé. É ou não é? Concorda comigo? Se está tudo bem, se você está cheio de dinheiro na sua conta, se a tua saúde está bem, se o teu casamento está bem, se a tua vida espiritual está bem, todas as áreas da tua vida estão bem, tudo, não tem nada, sabe, com alguma dificuldade, com algum desafio, teus irmãos, tua parentela, as pessoas que você ama, todo mundo bem, tudo à sua volta está bem, a cidade está bem, o governo está bem, tudo está bem. Então a minha fé não tem essa necessidade toda de ser exercitada. Mas quando vem lutas, quando vem perseguições, quando vem adversidades, quando vem provações, quando vem tempos difíceis como esse que nós enfrentamos, aí a nossa fé ela tem a oportunidade de ser exercitada. E no exercício da nossa fé, nós somos fortalecidos. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de grande alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Queridos, quando a sua fé é exercitada, quando a sua fé é provada, quando a sua fé passa pelo teste, o teste da fé é produtivo, o teste da fé produz perseverança. Quando a tua fé é provada e você sai daquela prova, você sai daquele teste, você se torna um crente mais perseverante, mais firme, que não se desvia por qualquer coisa, que não se afasta por qualquer coisa do caminho do Senhor ou dos propósitos do Senhor. Por quê? Porque você passou pelo teste da fé. Então, a nossa fé não nos isenta de passar por lutas. A nossa fé não nos isenta de passar por adversidades, de passar por provações. A Bíblia diz que, citando novamente Sadraque, Mesaque e Abednego, eles creram no Senhor, mas mesmo assim foram lançados na fornalha de fogo. Eles foram lançados na fornalha de fogo, mesmo crendo no Senhor, mesmo tendo fé em Deus, foram lançados na fornalha de fogo. Deus os livrou. Deus os livrou. Mas Tiago teve fé e Deus permitiu que a cabeça dele fosse decapitada. Vocês entendem isso, sim ou não? Atos capítulo 12. Tiago teve fé e Deus permitiu que Herodes arrancasse a cabeça dele. João Batista teve fé e Deus permitiu que a cabeça dele fosse arrancada. Porque a nossa vida não termina aqui, irmãos. A nossa vida não termina aqui. Amém? Agora, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus os livrou. Deus os livrou da fornalha. Porque a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e diz assim, olha, nós lançamos 3 homens na fornalha. E eis que vejo 4 homens andando. E o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Ele era pagão, não sabia que não existia Deus, só um Deus verdadeiro. Ele viu, foi Jesus lá dentro, andando com eles. Só que ele não sabia falar que ele era um pagão, dizer o filho dos deuses. Não, era o filho de Deus. Foi o filho de Deus que foi lá e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. A única coisa que o fogo queimou foi as cordas. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha neles, nem na roupa, nem no cabelo, nem nada. Daniel tinha fé em Deus, mas Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E passou uma noite inteira com os leões famintos lá. E os leões teve que jejuar, irmãos. Porque Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus não permitiu que Daniel fosse devorado
pelos leões. Então, ter fé em Deus não significa que nós seremos livres, isentos de passar por adversidades, por provações, por lutas. Imagina aquela noite toda ali com o leão. Foi um teste da fé, sim ou não? Toda hora estava lá, leão, te repreendo. Vá para lá. Meu Deus, coloca o teu anjo aqui. Um teste da fé. Mas Deus não permitiu que o anjo tocasse, que o leão tocasse em Daniel. Assim como não permitiu que o fogo queimasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, como eu disse, houve alguns casos que Deus permitiu na sua soberania que aqueles homens de Deus fossem tocados, como o caso de Tiago, Atos capítulo 12, e como o caso de João Batista, e outros casos na Bíblia. Mas a grande questão é, como disse Paulo, se morremos, somos do Senhor, se vivemos, somos do Senhor. De sorte que vivos ou mortos, somos dele. E Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus, citando esse texto, diz assim, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Deus todos vivem. Então, para Deus, Abraão está vivo, Isaque está vivo, Jacó está vivo, João Batista está vivo, Tiago está vivo. Todos os que morreram temendo a Deus estão vivos, apenas chegaram no destino antes dos outros. Quantos estão entendendo, queridos? Então a nossa fé no Senhor é uma fé transcendente, é uma fé que está para além das coisas desta terra. É uma fé que está para além das coisas desta vida. E eu termino dizendo o que Paulo diz. Paulo disse assim, se nós esperarmos em Cristo apenas para as coisas desta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa fé no Salvador está para além das coisas desta vida. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. Então que eu e você nesse tempo possamos fortalecer a nossa fé, crendo no Salvador, no Senhor, e nos alimentando constantemente da palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor? Aleluia. Pai querido, nós nessa noite te agradecemos pela tua palavra, que ministrou ao nosso coração nesse instante. Nós oramos e te pedimos que, em nome de Jesus, esta palavra possa estar ecoando em nosso coração, reverberando dentro de nós. Não permita que as aves de rapina do inferno roube a palavra que foi semeada nessa noite no coração. Como diz a tua palavra em Mateus 13, não permita que essas aves de rapina do mundo espiritual roube a palavra que foi semeada em nosso coração, mas que essa palavra possa crescer e possa, meu Deus, produzir os seus frutos, que esta palavra possa crescer, possa produzir os seus frutos, em nome de Jesus, e que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé seja restaurada, renovada, revigorada, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos colocar os nossos olhos no Salvador, e não nas circunstâncias, que possamos colocar os olhos no Salvador, e não nas adversidades, que os nossos olhos sejam postos em Ti, Senhor, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você, não fez a sua aliança com Jesus Cristo ainda, você que decisão por Cristo, entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje à noite você tem a oportunidade de tomar a sua decisão em Cristo Jesus e de experimentar o maior milagre que alguém pode experimentar, que é o milagre da salvação. E se você deseja fazer isso hoje à noite, onde você estiver agora, coloque a mão no teu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu faço uma aliança contigo pelo teu sangue, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim nesta noite uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Creia, se você fez essa simples oração,
com toda a fé no seu coração, você experimenta hoje o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação em Cristo Jesus, do novo nascimento. O Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo vem morar dentro de você, você se torna templo do Espírito Santo. Essa oração também é para você que estava afastado do Evangelho, mas está retornando hoje à noite. Você se torna morada de Deus, os seus pecados são perdoados, a sua vida experimenta um grande crescimento espiritual em todas as áreas. E você, a partir de hoje, se torna amigo de Deus. Se você fez isso hoje à noite, entre em contato conosco pelo Message, eu vou estar orientando você nos seus próximos passos de fé. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para receber a bênção sacerdotal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós. E que o Senhor sobre vós levante o rosto e tenha misericórdia de vós. Deus abençoe. Uma semana de paz, uma semana de bênção. No poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom.